pessoal, estamos aqui para mais um episódio de Mulheres de Terra. Hoje o assunto é muito importante. Vamos falar sobre o voto feminino, sobre o engajamento feminino dentro da política, e fazer uma contextualização histórica sobre essa trajetória que deu o direito do voto às mulheres. Para isso, nós temos uma convidada muito especial, que é a Maiara Charles. Maiara, se apresente para a gente, por favor. Olá, gente. Meu nome é Maiara Charles. Eu sou gestora pública, especialista em ciência política e apaixonada pelo tema de política há muito tempo, já com 16, 17 anos de experiência na parte política. E a gente vai falar um pouquinho aqui de forma bem entre mulheres, sobre a importância do voto aí feminino, sobre a contextualização e tirar as dúvidas aí, se elas tiverem, né? Bom, Soraya, todo mundo já conhece. Soraya, dá um oizinho para todo mundo. Oi, gente. Eu já comecei caladinha, tá, gente? Bom, para levantar essa bola, eu queria começar falando sobre o percentual, né, feminino que a gente tem no Brasil. A gente tem um pouco mais de 51% de mulheres. Sim. Mas a nossa representação na política é de 18%. E eu queria ouvir tua opinião sobre isso. Sim, e muita gente fala, e é verdade, tá, gente? Tem mais mulheres do que homens, muito mais mulheres do que homens. Hoje, 52% aí de mulheres, quase 52%. E a gente ainda tem um percentual muito pequeno de mulheres que queiram competir na política e mulheres que conseguem ser eleitas, porque quando você entra para ser candidata, é muito mais difícil para a mulher, por muitos motivos. A gente sabe que tudo para a mulher, principalmente na política, que é um campo muito machista ainda, é um campo muito masculino, é muito difícil, porque os partidos, principalmente os grandes partidos, ainda olham as mulheres como aquela candidata laranja, como eu preciso ter aquela cota. Ainda não olham uma mulher como, nossa, essa mulher pode ser a primeira do meu partido, essa mulher vai ser a mais votada, essa mulher vai fazer diferença. São poucos partidos que olham a mulher com realmente um potencial político alto. Então, a gente precisa mudar isso. Mesmo a gente sendo a maioria de população nacional, a gente ainda é minoria dentro dos cargos e também para competir. Porque é muito difícil hoje um partido conseguir completar a cota de gênero. E lembrando que é cota de gênero, não é cota de mulher, tá? Porque muita gente fala assim, é cota da mulher. Não é cota da mulher, é cota de gênero. Mas, por um contexto histórico, a gente tem muito menos mulheres dentro do campo político, eles falam que é cota feminina. Mas não, de 100% no partido, 30% é para cota de gênero. Eu não posso ter um partido 100% feminino, eu não posso ter um partido 100% masculino. Mas é claro que a maior dificuldade é a gente conseguir mulheres que realmente queiram competir nas eleições, realmente queiram disputar cargos. Então, as mulheres, eles falam assim, não consegui mulher, a cota de mulheres não é a cota de mulheres, é a cota de gêneros, e deixar bem claro isso. O que eu vejo, assim, muito quando a gente parte para esse campo da política, da mulher na política, quando tem algum tipo de achincalhamento, a mulher sempre são xingamentos voltados para a pessoa, para a moral dela, para a pessoa dela, né? Para como chama, gente? Para a aparência dela, né? A gente teve, né, uma única presidenta no Brasil. Sim. E quando quiseram fazer uma movimentação contra ela, que eu acho que é legítimo qualquer tipo de movimentação, de manifestação, eu acho que é preciso ter, mas o que utilizaram não foram argumentos sobre a política dela, a forma dela de fazer política. Foram argumentos contra a pessoa dela. Não sei se vocês vão lembrar dos adesivos que colocavam nos carros. As caricaturas, de forma sempre de uma forma negativa, pejorativa, utilizando a figura feminina como se fosse inferior e por si só ela já carregasse ali um vagabunda, sabe? Sempre E quando é uma crítica masculina, não tem esse tom sexual até. É porque a mulher na política, ela ainda é vista de forma que ela é menos importante do que o homem. Seja
Os homens olham isso, as mulheres também olham isso, elas não olham a gente como profissionais igual os homens. Eu acho que a gente precisa mudar isso. Quebrar totalmente esse preconceito que a mulher não é apta o suficiente para estar naquele cargo sem depender de um homem. Então, nós temos essa visão relacionada à mulher, a gente sabe que não é só dentro da política, a gente sabe que dentro das empresas, a gente sabe que essa estrutura machista muitas vezes não vem somente dos homens, e Sim, isso é bem dolorido de se falar, porque as mulheres também, desde a sua infância, a sua estrutura já vem crendo que a mulher continua sendo sexo frágil. A gente hoje contempla mulheres aí no comando de grandes pelotões de polícias militares, alcançando espaços que, na minha concepção, já são ganhos, né? Mas na política em si, é algo que realmente precisa ser muito trabalhado para começar pelas próprias mulheres, não só se posicionarem, mas se reconhecerem como as capazes de sim gerir, né? Pensarem se o discurso, se esse discurso que eu tô tendo é o discurso que eu quero ter ou é um discurso que um homem quer que eu tenha. Isso. Ainda as mulheres ainda são vistas como essa daqui, por exemplo, a Dilma, por exemplo, foi eleita em 2010. As pessoas tentaram tirar o merecimento de vitória dela, falando que ela foi eleita somente por causa do Lula. Porque ela era uma mulher num cargo de maior nível ali da política, o cargo de presidenta, a primeira mulher e a única mulher presidenta no Brasil. Todos tentaram tirar o merecimento de voto dela. Falaram, ela foi eleita apenas por causa do Lula. Será que ela foi eleita por causa do Lula ou esqueceram a história dela? Isso eu falo tanto de direita, tanto de esquerda. Por exemplo, a Michelle Bolsonaro, se hoje for candidata, eles vão falar, foi eleita por causa do Bolsonaro. Ou se vamos falar isso em qualquer mulher, tá? Qualquer mulher na área política, eles sempre vão colocar o homem na frente do cargo da mulher. Por exemplo, eu sempre trabalhei em bastidores. Trabalho em bastidores há 16, 17 anos. Todas as vezes que eu consegui um cargo de alta relevância, eles tentavam colocar que eu conseguia esse cargo por causa de um homem A ou por causa de um homem B. Nunca pela minha competência. Sabe? Então, isso a gente tem que trabalhar não só na nossa mente, porque eles acabam deixando a gente confusa, da gente mesmo se questionar. Será que realmente eu sou merecedora de estar nesse cargo, né? A gente começa a pensar assim, gente, eu acho que eu não era para eu estar aqui, porque as pessoas tentam colocar isso na nossa cabeça. E durante muito tempo, ao assumir alguns cargos, eu ficava pensando, será que realmente bate aquela síndrome do impostor? Eu vou dar conta? Eu vou dar conta. Será que eu sou merecedora desse cargo? Mas não é por falta de competência, não é por falta de qualificação. É porque muitos homens e mulheres tentaram colocar na minha mente que eu não era para estar naquele cargo, que aquele cargo deveria ser de um homem que é até menos qualificado do que eu para estar ali. Durante muitas vezes, isso aconteceu comigo. Teve uma vez uma convenção partidária. Eu estava numa convenção e eu peguei o microfone para conversar sobre as mulheres que iam ser candidatas naquele partido. E quando eu peguei o microfone, alguns homens viraram a cadeira para mim, de costas para mim. Alguns falaram que eu não tinha conhecimento para estar falando ali. Isso depois, né, nos bastidores. Mas na hora, eu tentei, falei, não, eles não vão tirar da minha posição, que eu sei do que eu estou falando. E ali eu me posicionei de uma forma que eu nunca me vi me posicionando assim, e aquilo ali foi uma virada de chave para a minha vida. Eu falei assim, não importa a minha qualificação, não importa o que eu consiga na minha vida, sempre vai ter alguém para tentar tirar o crédito, e eu não posso deixar isso. Porque eu sei onde eu cheguei, como eu cheguei, porque eu cheguei. E eu acho que todas as mulheres têm que ser isso. Eu vejo, por exemplo, eu dou consultoria política e muitas mulheres falam assim para mim, porque o meu marido pediu para eu ser candidata. Porque o meu pai queria que eu fosse candidata. Aí eu falo, não, mas e você? Você quer ser candidata ou é um sonho do seu marido? Aí deixa seu marido vir. Você tem que vir por você, não pelo seu marido. Porque na hora da votação, quem vai votar é você. Na hora de defender direitos, quem vai votar é você. Na hora que vai fazer tudo na sessão é você. Ou você vai ligar para o seu marido e pedir permissão.
é a hora que a gente decide se realmente ela quer estar ali. E ela, não, eu quero ser candidata. Eu falei, então vamos. Então vamos, mas aí esquece seu marido. Aqui a consultoria é eu e você, a gente vai fazer você ser eleita e o seu marido, deixa, se ele quiser, ele venha depois. Entendeu? Pra gente tirar isso, não, meu marido pediu, meu marido. Não, não é o seu marido, é você. Porque até ela acha que precisa da permissão do marido, ou do pai, ou do irmão, ou de quem quer que for, para ela se sentir merecedora daquele cargo. Isso começa muito antes da eleição. Porque durante 1, 2 anos antes, a pessoa já começa a pensar, será que eu vou ser candidata? Será que eu vou ser candidata? E muitas vezes vai pedir um conselho a quem? A um homem que às vezes nem é da área política. Mas porque ela quer essa autovalidação de um homem, de uma pessoa que ela acha que entende mais de política. Tipo assim, a política, ela é construída dia a dia. Entendeu? Então, a gente precisa ter muita certeza de que a gente quer estar naquele lugar. Não é fácil. Isso tanto para o homem, tanto para a mulher. Não é fácil você estar no ambiente político. Não é fácil você colocar a sua cara para bater. Então, tem que ser uma decisão sua. Tem que ser uma decisão, uma escolha sua. Você não pode contar com ninguém. E já aconteceu de alguns casos de mulher ligar para o marido na hora da sessão, na hora da votação, para perguntar o que ele acha, o que ele achava daquilo. E aquilo dói a gente de muitas formas, né? Quando acontece isso. Sim, para você que já rompeu, né, essa barreira. E aí você olha outras mulheres e eu imagino que a sua vontade é dar a mão e puxar para o outro. Olha, a gente você já demorou está tanto para ter essa conquista e você exatamente. tá fazendo isso. Nos momentos em que uma mulher, uma figura feminina, é presidente de um partido, né? Eu venho, a minha atuação dentro da área de garantia de direito de crianças e adolescentes era uma atuação de gestão pública, né? Então, automaticamente, estava sempre ligado a grupos políticos. Uhum. Muito contra a vontade, porque nunca foi algo que eu nunca me senti atraída, nunca gostei. Porque eu vivenciei um tempo, uma vida política do meu avô paterno, que foi vereador durante 8 mandatos consecutivos. E aí eu vou pontuar uma questão. Meu avô era um bom político, mas ele tinha ao lado dele uma mulher que sustentava a campanha dele. E aí, vamos lá? Quando o homem se posiciona para se candidatar a qualquer cargo político, vocês já perceberam que se o cara é solteiro, sempre fica faltando a esposa? Eu não sei se, na minha visão, pelo menos... Eu entendo isso mais como um certo moralismo. Não. Também, Amanda, não, também entra como moralismo, mas dentro da minha visão, tá? Pelo que eu conheço, as pessoas próximas, sempre a mulher entra fazendo aquele papel de uma mediação, de um acolhimento que o homem não consegue fazer. Eu acho que o homem dentro da política, ele faz aquele papel de negociata, de segurar. Mas será que a mulher também não pode fazer esse papel? Claro que pode, mas vamos combinar, nós estamos vivendo um tempo político que é dentro da política que hoje a gente vivencia, é um ambiente também violento. Sim. Né? E aí também entra essa questão. E aí vamos dizer, a mulher também ela não consegue se defender? Ela também consegue se defender. Então eu acredito que são várias questões que realmente precisam ser rompidas pela mulher. Quando ela se olha, ela diz, não, eu sou digna de estar ali, eu tenho competência para estar ali, eu consigo me defender ao estar ali, né? Esse poder que eu acho que é intrínseco da figura feminina e que, infelizmente, ele é abafado, ele é coberto, ele é escondido para que realmente, gente, vamos lá, vamos combinar? Vocês já ouviram aquela fala, eu já estou pronta, só falta, vou escolher o look. Eu acho que para muitas situações dentro da questão política, todas as mulheres estão prontas, só está faltando uma coisinha muito mínima. Pois é, eu acho assim, que assim, falta raiva. Não, eu acho que a gente tem raiva já. Eu acho que a gente escolhe não usar. Então, eu acho que a gente precisa sair desse lugar de querer ser a apaziguadora e
falar mesmo o que tá pensando, sabe? Tomar o lugar. Porque a gente tá muito nesse lugar aí do querer fazer essa mediação. Mas esse tomar lugar, Eu Amanda, acho- você dentro da sua visão como especialista, Aham. esse tomar o lugar não é simples. Eu cheguei e eu nunca é, quero, até nunca porque é. existe uma legislação que me dá esse direito de ocupar esse espaço, né? Eu acho que o que falta para muitas mulheres é o posicionamento, porque em uma roda, quando você está falando, um homem te interrompe, é hora de você pegar e falar assim, não, eu estou falando. Quando você participa de uma votação, que você sabe exatamente do que você está falando e um homem tenta atrapalhar a sua fala de defesa, é a hora de você pegar e falar, não, eu sei do que eu estou falando. Mas E muitas vezes, você já deve ter visto, em reuniões onde a mulher era especialista, outro homem acaba atrapalhando, tirando a fala da mulher, e ela é a especialista daquilo, e ela para de falar por um momento, e eu fico, quando eu tô vendo de fora, eu falo, não, você é especialista, vai, grita, levanta a mão. Mas eu acho que demora muito para a mulher ter essa virada de chave na vida dela falar assim, não, eu sou a dona da minha fala, eu sei do que eu estou falando, eu sei a cadeira que eu ocupo, seja ela qual for, tá, gente? Não é só na política. Uma mulher aí que é diretora de uma empresa, CEO numa empresa, quantos homens tentaram invalidar aquela posição dela, né? Aquela hierarquia dela. É a hora da mulher levantar a mão e falar, não, aqui eu tenho fala. Pois é, e esse levantar a mão, Mayara, quando eu digo que a gente tem que ser menos apaziguadora, é no grito. Muitas vezes sim. Tem que ser no grito. Muitas vezes sim. Tem que ser. E no mínimo vão perguntar, você já tá passando pela Não, menopausa, vão chamar a gente querida? de histérica. Porque, Ah, sim, vão chamar a de gente histérica. esse. Aí eu vou pegar e vou querer explicar o conceito freudiano de histeria. É porque o homem, Entendeu? Porque é a mulher que grita. Vai gastar, É porque vai o gastar homem- ficha, né? É. o homem, quando ele fala mais alto, ele tem gênio forte. A mulher, quando fala mais alto, é maluca. Maluca. É sempre assim. O homem fala assim, não, liga não, ele tem gênio forte. A mulher nunca tem gênio forte. A mulher sempre é maluca. Sério. Falei, dá ideia pra ela não que é maluca. É assim. A histérica deve estar no período. Gente, eu simplesmente odeio essa expressão quando alguma mulher tá nervosa ou quando alguma mulher precisa usar uma fala mais contundente, utilizam essa palavra histérica. Ah. É sério, eu tenho vontade de partir pra violência. É uma coisa muito generalista, né? Eles sempre tratam as mulheres do mesmo jeito, independente do assunto que você está conversando. Se você está em casa com seu marido, alguma coisa, ih, já começou, maluca, não é? Se você está no trabalho, mesma coisa, maluca. Eu falei, gente, eu sou chamada de maluca de muitas formas diferentes, É a maluca. por muitas pessoas. Que mulher que nunca foi chamada de maluca? Sim, mas eu acho que isso, gente, a mulher, ela precisar se posicionar é tão difícil. A gente fala isso porque a gente já chegou em um grau que a gente já tá assim. Não, eu tenho que meu... Foda-se. É, já tá assim. Mas, por exemplo, a minha mãe, ela veio de... Não teve acesso à educação, sempre foi muito submissa. Então, como que é difícil uma pessoa igual a minha mãe, que nunca levantou a voz para alguém, ela se ver nessa posição de ter que se posicionar? Minha mãe agora que ela se posiciona, com quase 60 anos. Então, mas durante muito tempo ela viveu essa submissão e eu acho que isso que me fez me posicionar. Que eu olhava para minha mãe, eu já achava que aquilo não era certo. Falei, não, mas ela tá certa, por que ela tá baixando a cabeça? E eu já pequena, eu com 6, 7 anos, eu já tinha esse questionamento. Aí eu entro pra política muito nova. Muito nova eu entro pra política e muitas vezes eu entrava em assunto que eu não era chamada, que meu pai falava. Eu falei assim, você não foi chamada para esse assunto. E eu já entrava nesse assunto. Então eu comecei a ver, não, mas por que eu não posso entrar nesse assunto? Quando a gente é criança, a gente entende, mas depois de certo tempo, não, mas por que eu não posso entrar nesse assunto? Por que eu não posso comentar sobre isso? Por exemplo, reuniões de partido, por muitas vezes, eles tiram as mulheres. Você não vê a mulher sentada. Reuniões de partido que eu falo, partidos grandes, né? Você não vê uma mulher realmente tomando escolha
tomando escolha ali das reuniões. Você vê mais homens. Você vê sempre um uma ou homem que duas acha que tem que mulheres. ter mais protagonismo que você. Isso. A gente, por exemplo, vou falar um pouco do contexto histórico do voto. O voto começou logo depois da invasão do Brasil. Logo depois de 1500. E 30 anos depois, mais ou menos, começou o voto. Claro que não é o voto que a gente vê hoje, era o voto só dos senhores e tudo mais. A mulher só começou a votar em 1932. Então, pouquíssimo tempo. Em 1932, a mulher começou a votar. Ela pôde votar e ser votada. Em 1932, com o Código Eleitoral de 1932. Logo em 1934, a gente já teve 2 mulheres eleitas deputadas. Então, não era a falta de voto, era a falta de oportunidade de estar ali. A gente só teve uma senadora em 1979, uma senadora mulher. E a gente só teve uma presidenta em 2010. A única? A única presidenta. Então, como que é difícil para a mulher estar ali? Tô fazendo campanha para Michelle não, tá, gente? A gente teve ali, então é um contexto histórico. A mulher, ela só começou a votar em 1932, mas em 1932 era um voto facultativo. O homem tinha o voto obrigatório e a mulher tinha o voto facultativo. Em 1965 que a mulher passou a ter o voto obrigatório, se igualando aos homens. Então, como que foi difícil a gente se igualar em voto e também em oportunidades? Até hoje a gente não se iguala em oportunidade. A nossa história hoje de voto é muito pequena. Eu falo que talvez a minha tataravó não votou. Não, talvez não deve ter votado. A minha Ou bisavó... então, as mulheres votavam em quem os maridos e os Até pais hoje. queriam. É, E hoje isso acontece até até hoje. Até hoje, muitas mulheres, principalmente aquelas que não teve acesso à educação, não têm acesso a informações igual a gente tem, ainda pega aquela colinha e o marido preenche. Olha, você vai votar nesse deputado, você vai votar nesse senador, você vai votar nesse governador e você vai votar nesse presidente. Eu acho que precisa muito da gente. Nós somos maioria. Sim. As mulheres são maioria. Então, acho que precisa muito a gente ficar martelando na cabeça de nós, mulheres, que a gente tem que tomar esse lugar. Esse lugar é nosso. Como é que eu posso deixar uma minoria decidir o que é melhor para mim? Nós somos 51%, pouco mais de 51% da população brasileira. Mas eu sempre falei que a maioria nunca funcionou na política, né? A maioria nunca funcionou. As mulheres são a maioria e a gente tem uma minoria de mulheres no Congresso. Os negros são a maioria e a gente tem uma minoria dentro do Congresso. Sim. Os pobres são a maioria e a gente tem uma minoria representando comunidades dentro do Congresso. Então, eu sempre falei isso, que a política é muito da minoria. Porque é uma classe detentora dos meios de produção ali que assumem todo o Congresso. Você acha que a gente ainda pratica muito daquele voto de cabresto? Com certeza. Com certeza. A gente ainda tem muito isso dentro da nossa cultura. Com certeza. A gente vê, por exemplo, candidatos que estão há 30 anos deputado, e a gente nunca ouviu falar. Mas por quê? Porque ele tem alguns votos ali, certos dele, que muitos vieram do pai dele, que agora estão indo para os filhos dele, e não perde esses votos. Mas é porque fez alguma benfeitoria para Uma. Não fez. E muitos nem fizeram isso. Entendeu? Então, é porque tem aquele voto certo. Em eleição municipal, a gente vê muito isso. Você né? quer falar disso mesmo? Não, porque eleição municipal a gente vê muito disso. Às vezes tem um vereador que você nunca ouviu falar. Acontece, a gente tem 21 vereadores em Teresópolis. Se eu mandar hoje você listar os 21, você sabe? Sei alguns que Não, os falam- 21. Os 21, Não, os os 21. Você sabe listar os 21? Não. E quando aparece, é muito engraçado que chega outubro, né? E chega um dia depois da eleição, aí bota do lado tá a reeleição. Fala, gente, mas ele era vereador. Muita gente olha e fala, ele era vereador? Os que eu conheço, inclusive, são os que eu, assim, teve um que eu sei que falou que estava lá não sei quantos anos. Eu falei, gente, não é possível. Eu conheço. Ele tá muito tempo fazendo a mesma coisa e você não vê o nome dele. E é bom no lembrar projeto. que ele está te
representando. Isso. Sim, e as É. pessoas, elas não assistem a sessão, elas não acompanham o que está Não, isso sendo precisa votado. ser falado muito. Isso. Vocês precisam ir à sessão da Câmara. Mas a sessão, ela está em um horário para as pessoas não participarem. É, É uma 10 sessão horas da 10 manhã. horas da manhã, terça e quinta, é para as pessoas É não participarem. somente E para... detalhe, É. tem online, mas você não pode comentar nada. Não pode comentar, e às vezes o sinal cai. Tá, isso vocês estão falando especificamente Da eleição municipal de Teresópolis. de Teresópolis. Eu não Isso. quero entrar nesse Mas eu assunto, tô falando porque senão eu vou ser isso. cancelada. Não, eu tô falando isso de maneira geral. Por exemplo, o vereador, a gente tem muito, principalmente em cidade pequena, igual Teresópolis, Friburgo, Petrópolis, a gente tem o voto de reduto. Então, o vereador, ele faz muito. Faz o mínimo para um bairro, e garante sua reeleição ali. E ele não. O resto da cidade não conhece o vereador. Mas, é assim, 4 anos, né? Então, quando falta 1 ano, ele começa a trabalhar muito para aquele bairro. Aí tem aquele voto de reduto. A gente vê muito quando. Não sei se vocês já acompanharam a apuração das eleições municipais, quando aí o vereador não aparece. Eles vão falando, os vereadores estão na frente, não aparece. Aí abre um determinado bairro, o vereador faz assim, bum! Sim. Aí fala, gente, mas ele não aparecia nem entre os 30, do nada subiu. Por quê? É o reduto dele. É comum a gente ver, cada vez menos, está diminuindo isso, um avanço da internet, da campanha na internet e tudo mais, está diminuindo muito. Mas antes era comum você ver um vereador fazer 1000 votos em um determinado bairro. E não fazia mais nada em nenhum outro bairro. Fala, gente, ele foi eleito só por esse bairro. E tá totalmente errado. Eu E vou o ver o voto que de é que vai Cabresto entrar no é assunto assim, agora. só que outro cargo. Tem o prefeito, até o governador. A gente vê, por exemplo, governadores que são muito fortes em determinadas áreas do estado e outras áreas. Eu quero entrar no assunto agora, e depois, se o nosso diretor achar que é demais, ele corta. Eu queria, Maiara e Soraya, que vocês. Qual é a opinião de vocês sobre o que é uma oposição dentro da política aqui em Teresópolis? O que é ser oposição aqui? Quer começar? Bem, eu posso ampliar, porque como eu não claro. sou de Teresópolis, eu não tenho histórico, eu não tenho conhecimento. Uma Uma política para você, então. Vou mudar a pergunta. Ok. Para mim, a oposição política passa por alguns caminhos, tá? Eu posso ser uma oposição por questões particulares. Eu não tenho afinidade, eu não gosto. E isso não passa pela questão informação. Passa por questões muito particulares. Eu não gosto, faço uma oposição. Se é que a sua pergunta é uma oposição particular ou uma oposição coletiva? É uma oposição de ideias mesmo. Eu tô fazendo essa pergunta porque hoje a gente tem uma Câmara em Teresópolis que não tem oposição. Minha opinião agora, Totalmente tá? subversiva. Tá? Não tem oposição. Mas alguns políticos se utilizam desse discurso de oposição. Então, eu queria saber a opinião de vocês. O que é ser uma oposição? Então, tem a maneira correta de ser oposição e a maneira como eles usam para votos. Tem a oposição que eu não concordo com a ideologia Essa daquele. é a mais clara que a gente tem. Isso, eu não concordo com a ideologia, mas eu sempre achei que não existe 100% de oposição. Vamos supor um prefeito. Não tem como 100% do que ele fez naquele mandato eu não ter concordado. Mas se eu não concordo com a maioria do que ele faz, eu acredito que seja uma oposição. Mas não é porque tudo que ele faz é ruim, mas porque grande parte do que ele faz eu não concordo. E por questões, às vezes, ideológicas, de apoio, eu acabo sendo contra e uso o que eu menos gosto ali para fazer uma campanha contra. Aí seria uma oposição. Hoje, em Teresópolis, eles utilizam muito a oposição para você ganhar espaço político. Por quê? Vamos supor um candidato... Como estratégia. Como estratégia. Vamos supor um candidato que nunca esteve em Teresópolis. Ele vai pensar assim, como que eu vou entrar em Teresópolis aí para mais de 100 mil eleitores, aí, mais de 100 mil votos? Então, eu preciso entrar ali dentro. Como que eu entro? Ele fala, opa, vou falar mal do prefeito. Vou falar mal do vereador. Por quê? A gente fala que o prefeito, o vereador, é igual um time de futebol. Tem as pessoas que amam e tem as pessoas que odeiam.
mas vai dar engajamento de qualquer maneira. Vamos supor que a Amanda é vereadora. Vamos supor. Ela é vereadora e eu não sou de Teresópolis. E eu quero entrar aqui. Eu falei assim, eu vou começar a falar mal de Amanda. Eu vou começar a falar mal de Amanda. Já alguém vai defender. Quem não gosta de Amanda vai me dar razão e quem gosta de Amanda vai defender. Mas de qualquer maneira eu vou entrar dentro desse A site. sensação que eu tenho que a oposição que é feita aqui em Teresópolis é uma oposição Oportunista. oportunista. Isso. Então, na verdade, a maioria sim. na verdade, em geral, a oposição, infelizmente, não é feita, na minha visão, não existe hoje uma oposição simplesmente pelo fato de, por conhecimento, eu dizer a gestão do prefeito, do Exatamente. vereador, não Sim. condiz com as necessidades da população. Isso para mim é oposição. Isso para mim é oposição coletiva, né? E aí, agora, o que a gente hoje mais vê É um realmente oportunismo político. é a oposição sendo usada como uma estratégia Sim. para se promover. Então, não é legítimo. Para mim, na minha visão, não é uma oposição legítima. É a maneira hoje mais fácil de você viralizar politicamente. Porque se eu quero viralizar politicamente, eu vou viralizar com o quê? Com polêmica. E Eu vou viralizar com porrada. Nós, É assim que acontece. nós, eleitores, temos uma memória do tamanho De um grão centavos. um grão de arroz. Isso. Porque quando eu cheguei aqui em Teresópolis, foi o final de 2023. E estava acontecendo uma oposição Um movimento contra. na Câmara contra o prefeito. E aí, as pessoas foram nessa onda, o governo tá bom, pegaram esse opositor e o elegeram como prefeito. E esse movimento está sendo feito de novo. E as pessoas não estão lembrando disso. Então, Teresópolis, não só Teresópolis, muitas cidades pequenas, confunde movimento contrário com oposição. Isso aí. Tá? Eu, por exemplo, eu tenho um Instagram muito técnico. Então, eu falo muito da parte técnica da política e algumas pautas que eu não concordo que estão sendo aprovadas de forma errônea na Câmara e sancionada pelo Executivo. Então, vai ter uma pauta que eu vou pegar e falar, não concordo com isso. Foi errado no modo legislativo, no processo legislativo, foi errado porque não condiz com a realidade da população, foi errado de muitas maneiras. O que o governo faz para mim? Maiara é oposição ao governo. Não, eu sou contra um determinado projeto que eu não achei. Isso Que é sim, isso é a nossa democracia. Eu não sou obrigada a concordar 100% com fulano ou com Beltrano. Gente, e a sua atitude é muito legítima. Afinal de contas, você faz parte de uma população que está ali olhando para aquele que está sendo pago para gerir, né, o que é público em seu favor, e quando eu digo em seu favor, não em particular, mas em favor da população, de um modo geral. E é muito pesado. E aí a gente volta com a questão da mulher, principalmente. Se uma mulher se posiciona, os vários questionamentos reais que são feitos em relação a ela, né? Por que ela está questionando? Eu imagino que isso deve acontecer muito com você, né? A Maiara está contestando porque tem algum interesse particular. Sempre. Sempre é levado, porque não existe na Maiara o conhecimento técnico para questionar aquela ação, né, do gestor público. O que existe, no mínimo, é um interesse. Aí, levantando outra bola aqui, a gente teve alguns dias atrás, algumas semanas atrás, uma influencer falando que é contra o voto feminino. E eu também queria... Isso me dói de muitas formas, quando utilizam mulheres para tentar tirar o nosso direito já conquistado. É a mesma coisa de eu chegar, por exemplo, falei para vocês que o voto está desde 1932. Então, eu sei a luta que foi para a gente chegar de forma igual ao nosso sufrágio universal. Foi muito difícil. Não foi no amor, no carinho. Foram através de muitos movimentos sociais, foram através de muitas revoluções. Então, não foi fácil a gente chegar. Então, quando chega uma mulher
pega um microfone, senta e fala, eu não sou a favor do voto feminino. Dá vontade de pegar essa mulher Dá. e falar assim, amiga, vamos estudar história. Amiga? Pra Amiga? gente tentar ser simpática, porque vamos estudar história. É a mesma coisa quando chega alguém e levanta a placa para mim de ditadura militar. Dá vontade de pegar a pessoa e falar assim, você agora está sendo condenado a 500 horas de história do Brasil, porque é difícil. Quando eu vejo, por exemplo, uma pessoa igual a Michelle Bolsonaro, por exemplo, ela fez um vídeo tentando sensibilizar as mulheres, mas a história política dela diz ao contrário. E um Ela tem monte de história mulheres. política? Não. E um monte tá. e um monte Só de... pra A constar. história dentro da política. Aham. A passagem mulheres delas como pegaram carona nessa fala dela para levantar a bandeira do feminismo. Isso que me deixa mais E a indignada. gente fala muito disso, é o oportunismo político de pautas. O que que acontece? Vamos supor que eu não sou do interior e eu vou lá e falo assim, opa, o interior tem muito voto em Teresópolis. O que que eu vou fazer? Eu vou lá defender as plantações, os caminhoneiros, vou defender o... Entendeu? E eu vou lá conquistar aquele voto. Eu acho que eu senti isso na Michelle Bolsonaro. Ela nunca defendeu o direito da mulher, ela nunca defendeu realmente a participação feminina da mulher, e depois ela vem falando, tentando se sensibilizar com uma voz calma para tentar conquistar as mulheres. E é muito que a gente vê em época eleitoral, tá? Não é só nessa pauta da mulher, mas em diversas pautas. O discurso dela é machista. Então, mas Olha, eu confesso pra vocês, gente, que Mas eu ela nem fala aquela levantaria a coisinha. bola do nome da figura. Ah, eu falo Não. mesmo. Porque simplesmente quando a gente fala o nome da figura, a gente dá ibope pra ela. Eu prefiro dizer que a ex-primeira-dama Ai, eu do, deixo do ela nosso assim. país, sabe? Foi a ex, ela é hoje, né? A ex-primeira-dama, porque ela foi a primeira-dama do nosso país. Sinceramente, eu não tenho sinceramente, eu não tenho comentários, porque se eu expuser os comentários que eu tenho sobre a Eu acho figura, que você tem Não, que mas a expor. gente como mulher, a gente se Expõe. sente dolorida de muitas formas. você como Quando a advogada gente me garante. Te garanto, te garanto. Mas é assim, Não, gente, olha só, Mas é porque- nós como mulheres, a gente também está ouvindo muito falar sobre nós mulheres, vamos falar de outras mulheres de forma em que a gente venha colocá-las num lugar de vulnerabilidade. Vamos colocar assim. Eu concordo que nós mulheres precisamos em todo o tempo estar ponderando para que a gente não fale de outra mulher de forma depreciativa. Gente, vocês estão falando de outra mulher e olha lá como é que vocês falam. Mas assim, não dá para fazer meio Então, mas termo aí- quando a gente fala de mulheres o que eu que penso- agem no nosso meio de forma tão machista quanto qualquer O outro. que eu penso é Mas assim. aí, deixa eu só completar só para ela não Desculpa. sair. Tá bom, pode falar, querida. Porque, assim, quando a gente está falando da Michelle Bolsonaro, a gente está falando como a ex-primeira-dama. Então, eu estou Sim. falando dela sobre o cargo que ela ocupou, e ela usou essa imagem enquanto cargo de primeira-dama para dar certos discursos preconceituosos. Mas o nome dela, quando é veiculado a nível virtual, a gente vai lá e pontua. Eu não quero pontuar nada a Porque favor isso dessa mulher. acontece na política de diversas formas. Porque, por exemplo, a gente está falando da Michelle Bolsonaro, mas eu estou falando dela como figura política pública. Eu não quero saber se ela cozinha arroz, se ela cozinha feijão, o que ela trata no cabelo dela, a vida pessoal dela, de respeito a ela. Mas ela utilizou a força dela dentro de um cargo a nível nacional para falar sobre muitos assuntos. Então, a gente também tem o direito de falar dela enquanto figura política, enquanto figura pública, sem estar passando os limites do que a gente pode Do ou não como respeito, mulher, não, do e que respeito. inclusive a gente pontua que o podcast Mulheres de Terra cabe aqui as discordâncias baseadas no respeito. E quando eu falei sobre eu não cito o nome sempre que se eu vou falar sobre a figura da ex-primeira-dama Uhum. do nosso país,
Eu não falo o nome dela por saber que, ao falar o nome dela, eu vou estar criando um engajamento para ela. Não é sobre falar mal ou bem da figura mulher, mas exatamente dessa figura pública. Mas é só pra gente falar isso, quando a gente fala isso em qualquer cargo, tá? Quando eu falo mal de um prefeito, eu estou falando mal dele como gestor público do município. Sim, Não da pessoa. O que ele faz, Mas isso não acontece com as mulheres. Não. Quando vão falar e criticar alguma mulher, qualquer que seja ela, Chama a gente de atriz, vagabunda, bombante, Não, feia, não sei o quê. Gente, e simplesmente, esse é um podcast que, inclusive, a gente olha direto na câmera e diz assim, mulheres, comentem, fiquem à vontade, porque esse é aqui a gente pode, é um podcast nosso, meu, seu, é nosso. E aí, com certeza, em alguns momentos, a gente vai deparar com comentários aqui, vocês falando de mulher, e é exatamente, Maiara, nesse ponto que a gente precisa bater. Nós não estamos falando da figura mulher, nós estamos falando de uma figura pública independente do gênero e das suas ações independente do gênero. Eu parto do princípio de que quando uma mulher ela se sente violentada da forma que for, ela deve ser ouvida. Sim. Então, aquilo que ela está falando, a gente deve parar para ouvir. Só que a gente não pode nunca tomar o que ela está falando como uma verdade absoluta. E eu até falava sobre isso outro dia. A gente precisa ter uma lucidez política muito grande para separar o que é um discurso preparado, tá? Para iludir e para manipular outras mulheres, do que é um discurso genuíno do que ela pensa para outras mulheres. Do que é algo montado estrategicamente. Exatamente. E eu vou falar para vocês, como consultora política, como que a gente faz em muitas situações. Vamos supor, isso é utilizado diariamente por diversos políticos. Se eu quero que o político passe uma imagem de mais humilde, eu não vou deixar ele de terno e gravata. Se eu quero que ele passe uma imagem mais forte, eu não vou botar ele chorando perto de uma câmera. Se eu quero que ele passe uma imagem mais sensível, ele não vai falar mais alto no microfone. Então, a gente sempre tenta estudar esses sinais porque a gente está passando para as pessoas. E isso é utilizado pelos grandes políticos de forma, por exemplo, quando eu quero que um político ele quer se passar como vítima de uma situação, ele não vai estar gritando. O que ele vai estar? Ele vai estar... Você quer dar um exemplo muito claro disso? Quando a gente teve aquela invasão no Congresso, que eu não lembro a data, provavelmente você vai lembrar, teve uma deputada que levou... Não, os próprios congressistas ocuparam o plenário. E uma das deputadas levou o filho, ela estava de licença maternidade, e ela levou o filho, sentou, né, no lugar lá, e amamentou o filho ali. Aquilo ali, para mim, foi um crime. Um crime. Ela levou uma criança para um lugar que estava com polícia armada, que estava com uma tensão enorme. Por quê? Porque ela queria passar uma imagem, além de uma imagem de uma mãe que está ali amamentando, ela queria impedir, ela usou a criança, o filho, para impedir uma violência policial. Então, ela estava tentando ali manipular a opinião pública a favor dela. Mas essa manipulação de imagem acontece todos os dias, a todo momento. A gente só precisa ter o conhecimento de saber o que é real e o que está sendo teatro. Entendeu? Acontece muito. Então, você acha que tem alguma coisa que é real? Sim, claro. Tem. Mas na maioria das vezes eu Elas são creio muito que a crédulas, política... gente. Não, na verdade, Amanda, o que eu percebi, estando muito próxima, né, dessa conjuntura. Você foi eleita conselheira tutelar, certo? Sim, por 2 mandatos. Então, isso é uma coisa, um processo de escolha, né? A isso. gente não coloca isso como uma eleição, a gente coloca que no Mas final ela das foi contas, eleita. exatamente. Você passou por esse processo. Mas é bem diferente a questão de você passar por um processo de escolha para ser uma conselheira tutelar, para você ser uma vereadora, para você ser uma prefeita, para você ser uma governadora e por aí afora. Eu acho que tem muita diferença. Quando eu me coloco numa posição, a gente vai entrar numa outra situação bem polêmica, né? A partir do momento que a gente fala sobre o processo de escolha, sobre eleição.
no meu caso, apaixonada pela área do sistema de garantia de direito de criança e adolescente, quando eu quis ser conselheira tutelar, o meu único objetivo era estar ali cumprindo o papel daquela que garante que todos os direitos relacionados à criança e adolescente fossem respeitados, né? E, infelizmente, quando a gente fala da estratégia, a gente vê muito, inclusive dentro do processo de escolha de conselheiros tutelares, essa questão também de estratégia, porque vou tocar eu acho que num outro ponto dessas questões de ocupar cargos, né? Seja de gestão pública, existe a necessidade de você usar de estratégias para que você consiga estar ali. Para mim, muito lamentável é que uma figura mulher, uma figura do gênero feminino, ela se posicione num lugar onde ela precise usar de estratégia para ela estar ali com interesses escusos. Comprando um discurso totalmente machista, que vai apenas... Olha, eu confesso para você, Amanda, que eu nem colocaria como ela vai estar ali usando um discurso machista. Porque, infelizmente, nós sabemos que nós mulheres, a gente vem de uma estrutura machista. E quantas vezes nós mulheres somos machistas, tá? Sim. A gente vai se policiar a todo momento. A todo momento. Porque a gente vai estar num papel, pensar que nós mulheres... aquelas a qual a gente, inclusive, já falou isso em alguns outros momentos, as quais a gente se sente na necessidade de proteger os nossos filhos. Você imagina uma figura sendo conselheira tutelar, ou sendo uma vereadora, sendo uma prefeita, sendo uma gestora pública, se ela está ali somente para cumprir um papel estratégico de poder, de interesses particulares, baseados em interesses Inclusive, particulares. a gente teve muitas falas problemáticas aqui na cidade, utilizando a pauta da mulher. Bom, gente, precisamos encerrar. Nosso diretor aqui já sinalizou que a gente já passou do tempo. Vou passar a fala para a Maiara. Eu gostaria que ela falasse sobre a importância do voto feminino, das mulheres estarem engajadas, de saberem quem vão votar. Antes dela falar, eu gostaria de dar a minha opinião sobre esse assunto, que é: mulheres votem em mulheres, a não ser alguns casos. Eu já discordo disso. Eu acho que mulher não deve votar em mulher apenas por ser mulher. Eu acho que a gente deve votar em quem a gente acredita, em quem realmente não é aquele teatro dentro da campanha. A gente hoje está no período de pré-campanha eleitoral, a campanha começa dia 16 de agosto, então a gente tem um prazo de 45 dias para conhecer o candidato fora do teatro da campanha eleitoral. Então eu acho que é o momento de estudar, de conhecer, seja homem, seja mulher, sentar e realmente conhecer as pautas que ele defende, se combina com o que eu quero. Eu sempre falo que ninguém consegue um teatro por muito tempo na política. Não consegue. Então, se já é alguém que está tentando uma reeleição, estude o passado. Estude o passado desse candidato, estude o passado desse político, porque por mais que um político A, um político B tenta enganar agora na campanha eleitoral, ele não conseguiu enganar por muito tempo e, se for eleito, não vai conseguir enganar no mandato todo. Uma hora, a gente fala, né, as máscaras caem. Então, a gente tem que estudar, porque muitas pessoas ficam atentas na política apenas no período eleitoral, mas o período eleitoral, foi o que a gente fala, é o teatro, eles mostram o que eles querem mostrar. Então, a gente precisa estudar os políticos com antecedência. A gente tem 3 meses para a campanha. Vai ser uma campanha acirrada, uma campanha difícil para todos os cargos. A gente vai votar para deputado estadual, deputado federal, governador, 2 senadores e presidente da República. Eu sei que às vezes é difícil a gente pensar em tudo, qualquer candidato, né? Então, a gente sempre chuta um, chuta outro. Mas não, gente, são cargos que vão afetar diretamente a vida da gente por 4 anos. Então, não jogue seu voto fora, não deixe de votar, vote com consciência, com pessoas responsáveis, políticos responsáveis, que realmente vão fazer a diferença, ou pelo menos a gente vai tentar,
com que eles façam a diferença no nosso Congresso, na nossa presidência, e a gente tentar fazer com que a democracia seja realmente respeitada. Então, a minha posição sobre as questões relacionadas a como é que nós, como mulheres, nos posicionamos diante de candidatos, seja ele um homem ou seja ela uma mulher, não pode estar pautada na questão vou votar nela porque é uma mulher, puxando a sardinha para o lado do gênero feminino. Não. Eu entendo que nós necessitamos, como mulheres, buscar entender sobre gestão pública. E, para isso, nós temos hoje o privilégio de ter sentado à mesa com a gente a Maiara, que ministra, inclusive, imersões relacionadas à gestão pública, para que nós, como mulheres, possamos entender melhor como é que funciona essas questões relacionadas a eu sou um político e eu preciso atuar de forma que venha a estar beneficiando uma população. E como é que você enxerga isso? Tendo conhecimento de como é que funciona essa engrenagem. E aí, Maiara, a gente te agradece. Antes de passar a palavra para a Maiara, eu quero fazer só uma observação nessa questão do voto, né? A gente precisa votar em pessoas que estejam interessados em alcançar o interesse das mulheres. Isso, seja homem ou mulher. Se for uma mulher uma mulher que tenha sensibilidade com a pauta das mulheres, porque nem sempre a gente vai votar numa mulher que defenda mulheres. A gente tem isso. Ou um homem que realmente defenda essa pauta das mulheres, sabem as dores que a gente sente em muitas áreas, a gente sabe disso. Então, um homem que tem essa sensibilidade para a defesa dos direitos da mulher, a gente sabe que, por mais que a gente venceu muito em relação a direitos, ainda tem muito a vencer. E a gente precisa de políticos que estejam abertos para essas defesas. Mas esses políticos só ocuparão esses espaços a partir do momento que nós, como eleitoras, né, ou eleitores, saibamos exatamente nos posicionar e posicionar essas pessoas como pessoas capazes de estar gerindo uma política pública com o foco de trazer benefícios realmente para uma população, não com o foco de trazer benefícios particulares ou benefícios próprios. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito. O voto é para a população durante 4 anos. Então, a gente não pode pensar numa cesta básica que você vai ganhar R$50 de voto. A gente sabe que tem muita gente ainda que vende voto. É crime a compra de votos, mas ainda acontece de uma forma muito normal, como se não proibido fosse. Então, a gente tem que pensar o valor do nosso voto. Eu falo que o nosso voto é a coisa mais cara que a gente pode dar para um político. É a coisa mais cara que pode dar. Em 5 segundos, você pode arruinar um país ou melhorar um país por causa de um voto. Então, a gente tem que ter uma consciência. Por mais que o voto é 5 segundos, a gente precisa de um tempinho a mais para a gente conhecer nossos candidatos. A gente precisa de um tempinho a mais para conhecer o histórico de quem está vindo para a eleição, para a gente não jogar o nosso voto fora, para a gente não dar o voto para quem não merece, não vai fazer jus à nossa democracia. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Aguardamos os comentários, concordando ou discordando. Até a próxima. Até a próxima.